Começando mais um Credcast. E aí, Tambellini, tudo bem? E aí, Gui, tudo em paz, cara? Mais um Credcast agora com uma nova vibe, né? Nós falamos já. Exatamente. Conta aí, o que nós vamos Exatamente. fazer hoje? Bom, a gente vai começar então. Na semana passada a gente gravou um episódio falando sobre a nova temporada, que a gente vai dar foco agora nas assessorias de cobrança. Queremos falar sobre assuntos de assessorias de cobrança, porque a gente entende que é um mercado que a gente tem visto aí o pico de inadimplência e nada melhor do que falar com empresas que Isso lidam aí. diretamente com esse desafio, né, Tambellini? É. E a gente tem visto também, ontem eu recebi algumas mensagens em alguns grupos falando do volume de empresas de cobrança que vem fechando ultimamente, né? Então a gente sabe que é um desafio ter uma empresa de cobrança, não é nada fácil, é algo que demanda profissionalismo, coragem acima de tudo. E a gente vai começar hoje falando um pouco sobre isso. Mas a gente vai ter aí um momento também nesses Sim, capítulos todos que a gente deve falar desse tema do fechamento das empresas também. Mas exatamente. hoje não é dia de falar de fechamento, vamos falar de aberturas e de Exato. empresas aí que estão no mercado aí desbravando. Tem alguns recados importantes antes da gente começar. Então, primeira Boa, coisa, se você está assistindo esse vídeo agora, eu vou pedir para você já curtir o vídeo, se inscreve também isso no aí, canal do Credcast. Aproveita também, se você estiver assistindo no canal do Tambellini, do Tabelando com o Tambellini, também vai estar lá. Já se isso inscreve aí, também no canal, já curte, porque isso ajuda bastante na gente na produção do conteúdo. Outra isso aí. coisa, aproveita também os comentários para deixar dúvidas. A gente usa muito desses comentários Exatamente. aqui para responder as perguntas depois. É. Mas o mais Eu, importante, se quando você. criei o Tabelando com o Tambellini, a ideia era ter tabelas, não só com os entrevistados, mas com quem Exato, perguntasse. Então é para isso, pergunte, tire suas dúvidas aqui que a gente responde. exatamente. Desculpa, Gui. E outra coisa muito legal que eu queria divulgar, a gente está fazendo Credcast tabelando com o Tambellini, a gente está fazendo aqui uma pesquisa do Exatamente. panorama das assessorias de cobrança em 2023. Se Isso você aí. é uma assessoria de cobrança e quer responder essa pesquisa, a gente gostaria muito de ouvir ali você trazendo ali os dados, né, como você tem lidado com a inadimplência, como você cuida da sua empresa, como que você faz a gestão. O É que uma você tem pesquisa de tecnologia, o que você tem de exato. processo. Bem No legal a final pesquisa. isso, exatamente. No final da pesquisa vai ser legal, porque a gente vai criar um material, né, um Isso aí. material ali que vai chamar Panorama das Assessorias de Cobrança 2023 e 23 e pode ajudar você a ter um benchmark em relação a tudo que você está fazendo hoje, dentro da sua assessoria e o que você não está fazendo também. Vai ser bem Isso legal aí. em relação a isso. Então, Tá se você quase está pronta, aqui né, Gui? quase pronta. Na verdade, a hora que você estiver vendo esse vídeo, ele já vai estar, o Provavelmente já vai link estar da no ar. pesquisa já vai estar aqui também na descrição do vídeo. Exatamente. Tá bom? Então, se Muito você bom. quer responder a pesquisa, além disso, você também concorre ao responder a pesquisa a Exatamente. alguns prêmios, né? Como o Kobe Class, Hobby Class. você também concorre a mentorias ali com o Tambellini, então vai ser bem Isso bacana. aí. Então, contamos Muito aí com bom. a presença com a sua participação na pesquisa. Participação. Isso aí. Bom, mas vamos lá. Tambellini, Vamos lá. vamos rodar a vinheta e chamar o nosso convidado? Roda a vinheta, sempre. Então vamos lá. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Adoro a vinheta, adoro a vinheta. Bom, vamos lá. Regis está aí com a gente, Tambellini. Faz Isso as aí. honras Ah, aí. gente. Pô, Regis é um cara que eu conheci aí, ó, já fazem 3 meses já, se eu não me É, por engano. aí, isso Isso aí. aí, que o Regis me procurou, pediu aí uma ajuda com relação à mentoria para a empresa dele, e a gente vem aí já há 3 meses conversando semanalmente. E, cara, eu descobri no Regis aí um cara simples, mas um cara dedicado, corajoso, batalhador. E hoje eu convidei o Regis aqui para que a gente pudesse contar um pouquinho da história. O Regis sem dúvida nenhuma, não é o único, é um de muitos empreendedores que empregam, né, geram renda para uma série de famílias, né, com uma empresa de cobrança. E aí a gente chamou aqui, como sendo esse nosso primeiro episódio dessa Uhum. temporada falando de empresas de cobrança, para o Regis contar um pouquinho dessa vida toda aí.
O Regis, ele é o proprietário da Somar Cobranças, ele fica lá em Rio Grande. Rio Grande, para quem não sabe, né, como o Gui, por exemplo, que me perguntou, fica no estado do Rio Grande do Sul. É isso aí. Aí, do Guilherme, hein? Regis, obrigado aí, obrigado da tua participação. Se apresenta aí, conta um pouquinho de você, fala um pouquinho da Somar e aí depois a gente vai fazendo outras perguntas. Beleza. Gente, obrigado primeiramente pelo convite, tá? Foi uma honra aí ser o primeiro a participar do podcast, tá? Eu sou o Regis, né? Como vocês bem falaram. A gente trabalha especificamente com cobrança, né? Assim, um pouco mais de 5 anos atrás, a gente chegou um momento da vida que eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa por mim, né? Porque eu sempre trabalhei muito para as outras empresas que eu trabalhava, e eu cheguei num momento que eu resolvi que agora eu vou dar um passo para mim, né? Um passo para a minha vida, para a minha liberdade e para poder fazer o que eu acredito, né? Então, começou... primeiro, surgiu uma série de ideias assim, de um negócio para montar, e um dia, assim, por acaso, foi, né, coisa de Deus, assim, eu digo que foi coisa de Deus e foi mesmo. Eu conversando com um amigo e ele tem uma empresa, né? E ele me comentou, cara, a minha empresa está rodando legal, eu estou com um problema com cobrança. Porque eu não consigo fazer, meu funcionário não sabe fazer, quando eu peço para fazer, faz um pouco e deixa. E aí aquilo veio para mim assim como se fosse, sabe, uma mensagem, bom, eu acho a tua hora, né? Vamos brilhar. Porque eu sempre tive muita facilidade em negociação. E como eu trabalhava na gestão de outras empresas, muitas das vezes eu fazia cobrança e às vezes também era cobrado. Então eu conheci um lado e conheci o outro. Aí, a partir desse momento, eu resolvi, bom, é isso, sabe? Quando aquilo tudo se encaixa assim, faz sentido, eu disse, é isso. E aí eu comecei a pesquisar melhor sobre cobrança, comecei a estudar. Tem um grande amigo meu que eu vou citar, que é o Paulo, tá? Ele me deu muitas dicas sobre cobrança, aonde eu buscasse, né, buscasse informações para ver se eu ia conseguir esse mercado, né? Aí, quando eu resolvi montar essa empresa, montar a Somar, que na verdade nem era Somar, né? Eu não tinha ideia do que seria. Eu procurei as informações, o Paulo Alcântara me ajudou bastante, assim, com muita informação. E a partir daí eu toquei o projeto, decidi pedir demissão da empresa onde eu estava, né? Aí tinha... eu disse, cara, eu não quero nada de rescisão, vocês não se preocupem comigo. Eu quero só um computador, uma mesa e uma cadeira. Tá? E foi assim que nasceu a Somar. Eu montei um escritóriozinho para mim, para trabalhar só, e aí fui atrás de clientes, desenvolvi todo o projeto de uma agência de cobrança, sempre pensando assim, eu tenho que agregar nas empresas, né? E eu sei que hoje a gente tem muita dificuldade em encontrar pessoas certas que façam a coisa certa, né? Então, eu criei a Somar com esse propósito, de mergulhar e fazer o certo, ser correto, fazer as coisas do jeito que eu gostaria que fizessem para mim, né? Então, a partir disso, comecei a trabalhar só, e aí chegou um primeiro cliente, depois um segundo, um terceiro, e eu trabalhando só, né? Fazendo tudo. Aí chegou um cliente maior, eu já tive que contratar uma funcionária, e chegou... esse cliente gostou, começou a aumentar a carteira que ele me passava, eu já contratei uma segunda, e hoje a gente está aqui ainda, acho que longe do que eu espero, né? A gente está com um quadro de 10 funcionários, todo mundo CLT, tudo certinho, né? Funcionários que estão comigo há mais de 4 anos já, então, assim, uma equipe forte. Claro que nesse meio tempo teve saídas e entradas, claro, né, faz parte do mercado, mas assim, com o pessoal todo, assim, todos que já trabalharam comigo e trabalham, a gente tem uma relação muito próxima, assim, sabe?
como extensão da minha família. Né? Aliás, né, quando você fala da extensão da família, é importante dizer, né, aonde que você montou a Somar, Regis? Pois é, olha só, no início eu montei na minha churrasqueira, assim, tem uma área de churrasco, como eu era sozinho, eu montei ali, né, com a mesa, o computador aquele que eu peguei na rescisão, e a cadeira, e foi só. E a churrasqueira do lado. Isso mesmo. E aí comecei a trabalhar, e aí começou a dar resultado, e aí um começou a falar para o outro falar para um, e aí foi passando um pouquinho mais adiante. Aí, cara, eu tinha uma área no fundo, assim, do meu pátio, eu moro numa área, assim, como é que eu posso dizer, assim, bem grande, sabe? E aí, no fundo, estava uma área desocupada. Eu disse, cara, eu fico pensando assim, ó, o meu escritório, ele é de contato, né? Eu não tenho atendimento presencial, é como um call center, ele pode estar num grande prédio, como, né, as pessoas não estão me vendo. Então, aí, no lugar onde é a minha casa, eu montei um escritório grande, a gente pode comportar aqui grande, né, gente? Vocês estão acostumados a falar com grandes empresas. Imagina. Né? Para o meu padrão, assim, até 16 pessoas tranquilamente, tá? E a gente está aqui trabalhando e cada dia tentando fazer o melhor. O Regis, me responde uma coisa. O que você, antes de você montar a assessoria, você trabalhava com o quê? Eu era administrador de uma indústria de alumínio. Então você trabalhou uma parte no financeiro ou não? Sim, eu era responsável por todos os setores. Legal, bacana. Olha, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa que fala como surgiu dentro da cobrança, né? Eu vou falar de uma cidade aqui próximo, né? Tem uma cidade próxima de você aí, né? Claro, não é tão próximo, né? Às vezes a gente tem mania de achar que porque tá no sul, tá tudo Sim, próximo, tudo né? perto. Mas Joinville, né? Joinville tem muita assessoria de cobrança em Joinville, por exemplo, que nasceu dentro de outras assessorias de cobrança. Agora é legal ver a sua história, que é aquele tipo de empreendedorismo que nasce de uma oportunidade que você nem esperava que aquilo acontecer. Eu acho muito legal ouvir essa história, porque você viu na cobrança uma oportunidade que talvez uma pessoa ali qualquer que está buscando empreender alguma coisa talvez não veria, né? Então, realmente, assim, acho que foi uma iluminação mesmo que você disse aí da parte de Deus, que realmente trouxe isso para você. Achei bem bacana isso. E é bem legal quando o Regis conta essa história do fundo da casa dele, né? A gente já tem conversado aí por um tempinho, ele já me mostrou, já me mandou fotos. Cara, é ajeitadinho, um escritóriozinho bonitinho, com cozinha, espaço para descompressão ali, né? A sala dele separado das PAs, com uma entrada independente da casa dele. Então, assim, ele fez mesmo a empresa dele praticamente dentro da casa dele, mas, claro, separada, apartada, mas é a continuidade da família, isso é que é importante, né? E como ele falou, né? Muito legal isso, Regis. E hoje a Somar tem quantos clientes já? Isso, quantos credores? Hoje nós estamos em torno de 20 credores. 20 credores já, olha que beleza. E a grande maioria, desculpa te interromper, a grande maioria está assim, ó, logo depois que eu comecei e eles seguem até hoje, entendeu? Olha que legal, muito bom. Tem empresas que eu entrei, assim, com a cobrança, que já tinha algum tipo de cobrança, ou terceirizada, ou da própria empresa funcionando. Eu tenho alguns clientes que eles tinham em torno de 20% de inadimplência ao mês. E aí a gente entrou assim, com o que eu acredito, o Tambellini, a gente tem conversado e ele sabe, eu fui usando muito da minha intuição como eu gostaria que fizesse para mim. E alguns clientes eu tinha em torno assim, de 20% de inadimplência mês, e hoje nós conseguimos reduzir para abaixo de 1%, sabe? Então são clientes bem fiéis, sabe que a cobrança é feita da maneira correta, né? Com afinco, com comprometimento, da maneira certa, para o resultado aparecer. Né? Que bacana, eu sempre foco muito no resultado. Né? Eu digo para as meninas que trabalham comigo que empresa sem resultado ela não segue adiante. Não é só um sorrisinho bonito, né? Atender bem. O resultado ele tem que vir sempre em primeiro lugar. E em segundo lugar, e eu não abro mão, tá? É o comprometimento da minha empresa com o meu cliente, com o credor. Eu não abro mão, o atendimento tem que ser nota 1000, sabe? Credor meu não espera. Ele é sempre primeiro da fila na hora do atendimento.
Então, assim, ó, eu cobro muito isso das meninas que trabalham comigo, e eu digo meninas porque eu optei, que me desculpem os homens, mas eu acho que as mulheres, elas são muito mais focadas, são mais responsáveis, sabe? São mais centradas. Então, eu fiz essa opção por trabalhar só com meninas. Então, é só eu aqui de homem e só meninas, porque realmente eu acredito na força do trabalho da mulher, sabe? Olha, que Então, legal. Que bacana. eu tenho Legal. resultados muito bons. Tambelini acompanha os nossos resultados, né? Então, eu procuro fazer o máximo para sempre o melhor resultado possível, ainda dentro do mês. E aí, voltando, né, nessa parte da personalização da cobrança, o que eu pensei? Se eu ficar só como uma assessoria de cobrança, né, as empresas vão começar a me olhar como uma agência de cobrança e vão querer me passar aquela carteira mais antiga, aquela carteira mais rodada. Então, assim, Exatamente. ó, como eu personalizei todo o processo de cobrança para eu conseguir fazer a cobrança própria como se fosse a empresa, eu tenho, a grande maioria dos meus clientes passa no máximo com 10 dias de atraso. Tá? Isso é uma situação Isso extraordinária, excepcional. porque a gente vê aí nesse mercado o quanto que muitas assessorias tiveram que se especializar em carteiras com altos atrasos, né? E a gente sabe, e quando você fala, pô, o cara me chamou lá atrás, falou, cara, eu não tenho quem cobre. Às vezes o meu funcionário começa a cobrar, mas não é o trabalho dele, então ele para no meio. Não tem continuidade. Quantas empresas hoje a gente tem nesse Brasil que tem hoje um serviço de cobrança meio que marginalizado, meio Exato. que, olha, dá para fazer quando não dá, e aí o cara convive com uma inadimplência desse tamanho, por exemplo, que você citou, e acha que isso é o normal, e não é o normal. O normal é ter uma estrutura de cobrança, seja ela interna ou externa. E na maior parte de uma empresa que muitas vezes é desse tamanho, ela não tem nem um diretor de crédito, né? Por mais que ela seja uma empresa de varejo, de venda, ela tem um diretor financeiro. A cobrança e o crédito ficam embaixo do financeiro, né? Muitas vezes. E a cobrança, às vezes, é uma pessoa que não tem condições de fazer. Então, como a Somar, lá que está lá em Rio Grande, existem milhares de empresas regionais hoje com essa mesma característica, com essa capacidade de trabalhar, né, essas carteiras. E o Regis aí está pronto, inclusive, né? O Regis falou aí que tem lugar para 16, ele está com 10, então tem espaço aí para botar mais 6 funcionários aí, mais cliente para dentro. Então, ó, se você que está ouvindo a gente for uma empresa de varejo, uma financeira, uma indústria, tiver uma carteira de crédito aí lá no Rio Grande do Sul, Rio Grande, proximidades, o Regis está aí à disposição. Sim. No final, nós vamos deixar os contatos do Regis, todos lá no link final na descrição do vídeo. Bacana. Deixa eu fazer um comentário aqui, que essa parte que você trouxe, Regis, sobre a questão de você tão próximo do seu credor que parece que a cobrança é feita diretamente de dentro do credor, né? Da empresa. E eu vou falar um negócio para você, porque assim, eu converso com muita assessoria de cobrança aqui na Assertiva, né? Então a gente tem um contato próximo com assessorias, tudo, e muitos deles trazem essa dor, né? De falar, mas o cliente ele não tem disciplina para enviar carteira, aí ele envia a carteira com mais de 120 dias, aí eu tenho dificuldade de conseguir ali o recebimento e assim por diante e tal. E você trouxe algo que eu acredito que é um grande diferencial do que você conseguiu conquistar aí dentro do seu processo, né? Que é a relação com o credor. Dentro dessa relação com o credor que você tem aí, hoje os seus credores, primeira curiosidade que eu queria saber, os seus credores são todos regionais ou você tem credores a nível nacionais também? Não, todos os meus credores são aqui do Rio Grande do Sul, todos, tá? Isso não entendi. significa que seja na minha cidade. Eu tenho Rio Grande, que é a minha cidade, tenho uma cidade próxima que é Pelotas, que eu acho que talvez seja mais conhecida, que é 60 quilômetros daqui, também tem clientes de lá, mas eu tenho do estado todo. E tenho credores que a cobrança dele é nível Brasil, entendeu? Tá. Então, os credores são daqui da região, mas a cobrança, os devedores, eu faço em todo o Brasil. Cobrança em todo o Brasil. Muito bacana. E você que faz essa relação direta com os seus credores ou você tem pessoas dentro da sua equipe que também faz essa relação direta com o credor?
Não, com o credor direto comigo, né? O contato, Direto com você. Sim, eu Legal, que por isso que trato tem essa direto. personalização, né? Isso é bem bacana. E, Eu e- acho isso e esse é o sensacional. desafio, e esse é É o o desafio. desafio das empresas de cobrança, porque eu me lembro de uma época que eu estava na Brasil Telecom, né? Empresa de telecomunicações, e eu estava contratando novas empresas de cobrança e tal, e na época eu tinha um grande amigo meu que abriu uma empresa de cobrança. E aí, cara, a empresa do cara funcionava redondinha. E aí ela começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Eu falei, cara, o desafio seu é você conseguir pegar aquilo que você faz bem e aí agora conseguir começar a transferir para um supervisor, para um gerente, para aquele. Porque esse é o maior desafio. Enquanto é o Regis, é o Regis. O Regis sabe fazer, sabe tratar. Pô, o Regis é o cara que eu confio. E aí, a hora que crescer, que o Mas, Regis não puder ser mais só ele tratando, né, Regis? Aí mas é o aí, desafio. Tabeline, olha só, eu tenho uma menina que é supervisora, né? Sim, Antes, logo no início, eu ficava sempre muito preso à operação, né? claro. E vai passando o tempo, vai absorvendo outras coisas e Não tem começa a condição. crescer, não consegue ficar o tempo inteiro aqui próximo. Embora eu Isso aí. goste de estar próximo, entendeu? Eu digo para as meninas, eu tenho um ouvido, não são muitas PAs, né? Então eu consegui treinar o meu ouvido, que eu consigo ouvi-las falando separadamente, tudo junto, eu consigo entender o que está todo mundo falando, sabe? Então, eu costumo dizer para elas, eu estou sempre aqui ouvindo, eu gosto de estar presente, sabe? Sem De dúvida. estar participando. Então, eu tenho uma menina que me ajuda, né, como supervisora, até para eu, tipo, hoje à tarde mesmo, eu estava dando uma consultoria numa financeira, numa cidade Olha que próxima legal. aqui, que tem um setor de cobrança, estava com algumas dificuldades, então a gente foi lá para auxiliar assim, por um período até a coisa voltar para o Andar. lugar correto. Né? Então eu preciso ter alguém que me represente aqui. Claro. Só que assim, ó, essa parte que eu tenho, que a Somar tem em relação ao compromisso com o cliente, ela virou cultural aqui dentro da minha É empresa. da Somar, Porque né? Não é do Regis. todas elas são, entendeu? E como a gente tem metas individuais, mas a premiação é por equipe. Então, as meninas todas elas são muito próximas e uma está sempre ajudando a outra. Então, eu noto assim que tudo que eu plantei eu realmente estou colhendo nesse sentido, porque elas são Olha todas que muito legal. engajadas, Que bacana. sabe? E elas sabem que assim, uma empresa não existe sem clientes. Né? Exato. Então, elas têm essa nítida noção do bom atendimento, de ser ágil, de entregar o resultado, e eu acho que é isso que está fazendo a coisa dar certo, entendeu? Tipo, Isso aí. quando a gente vê que os clientes entram na carteira e não saem, entram para a tua empresa e não saem, e tem cliente que está fazendo quase aniversário junto com a minha empresa, estando aqui dentro, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que foi plantada lá atrás e que vem sempre dando os novos frutos, né? E Sim. a gente trabalha para isso. O Regis, e trazendo um pouquinho aqui, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vem a calhar ali com várias empresas também que estão aí dentro do patamar da Somar hoje e que atendem de forma regional, mas se for pensar em cobrança, atende a nível nacional, porque os clientes devedores estão em todo canto do Brasil. O que você considera hoje para uma empresa do seu porte, assim, os principais desafios ali para o crescimento? Né, para você falar assim: "Ó, não, agora eu quero crescer mesmo, atender clientes a nível nacional". O que você entende que você fala assim: "Ó, esse é um grande desafio hoje que eu gostaria muito de tirar essa barreira para começar a despontar, a crescer mais"? Bom, o primeiro, Guilherme, que eu acho assim importante, a minha empresa, ser notada por empresas grandes, entendeu? Porque normalmente quando tu tem uma carteira maior ou assim títulos com maior expressão, a gente já procura quem é maior, né? Isso eu acho que é do ser humano. A gente não custa Vou confiar arrumar. assim quem é pequeno, Isso. entendeu? E às vezes, como o Tomelini lá no início falou, cara, o pequeno ele dá a vida pela tua cobrança, entendeu? Tu não é Isso aí. mais um, tu é o Isso seu aí. fulano, entendeu? Então a maneira é tratado de uma maneira diferente, embora não devesse, mas é assim.
né? Então, assim, ó, o primeiro grande desafio que eu vejo é ser notado, né? É confiarem no teu trabalho, é querer te dar uma oportunidade, né? O segundo desafio, e aí é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado em levar adiante, porque assim, ó, não existe empresa forte com funcionários ruins, tá? Então, assim, ó, eu cuido muito quem eu vou botar para trabalhar aqui comigo, tá? Realmente tem que ser comprometido, tem que estar, assim, ó, com resultado e com a vontade de fazer muito forte, entendeu, Guilherme? Isso, para mim, como eu te digo, eu não abro mão, né? Então, o desafio é conseguir as pessoas certas para fazer o trabalho que tu tem para fazer. Porque não adianta eu conquistar um cliente pequeno, médio ou grande, e não quando conseguir chegar aqui atender, eu né? não fazer a coisa certa, entendeu? Então, isso está fora de cogitação. Então, eu vejo como isso, né, os principais motivos assim de dificuldade. Aí tem aquelas dificuldades administrativas que normalmente as empresas têm, não tem controle de nada, o dinheiro entra e sai sem muito controle, não tem processo, não tem. Eu pensei assim, eu não tinha nenhum cliente de cobrança, voltando lá atrás, mas eu já tinha um sistema de cobrança. Exatamente. E esse é um ponto essencial que você está falando, porque eu já ouvi muito dono de empresa de cobrança, até que se considera grande, cara, o cara trabalhando com Excel, pra você ter ideia. Então, olha só o ponto que o Regis está citando agora. Cara, ele nem tinha cliente ainda, ele foi lá e comprou um sistema de cobrança. Cara, não dá para hoje você pensar em trabalhar cobrança no Excel. Entendeu? Exatamente. Então, assim, pô, perfeito, Regis. Então, assim, ó, E eu tenho também, mapeado, desculpa te interromper de novo, eu tenho Imagina. mapeado, Eu que te né, interrompi. todo o processo de cada carteira que eu tenho, tem tudo certinho, como deve ser feito, sabe? Todo funcionário novo, ele recebe aquele treinamento com aquela carteira que ele vai trabalhar e fica a supervisora sempre do lado dele. Eu nunca boto assim, tipo, boto e larguei lá. Não, vai ficar acompanhando até eu ver que ele realmente está pronto para bater as asas sozinho e fazer a coisa acontecer. Enquanto isso, está sempre alguém do lado acompanhando, mostrando o que tem que ser feito. Às vezes até acontece, olha, eu te falei, mas tu não fez assim, então a gente para de novo, volta tudo lá atrás, mostra passo a passo, até o operador de cobrança ficar adequado para trabalhar, né? Porque eu digo, né, tipo, não adianta eu fazer um comercial bom, mostrar a verdade e aí cair na mão de uma pessoa despreparada, tá me entendendo? Quem vai fazer o resultado são elas. Então, eu preciso que o pessoal que esteja comigo realmente seja top. Legal. Ô, Regis, e aí você chegou num momento aí que você pensou, pô, cara, lembro que a nossa primeira conversa, você falou assim, cara, eu faço aqui tudo do jeito que eu acho que é o certo. Né? Eu preciso entender um pouquinho o que mais tem aí no mercado, em termos de técnica, até para entender se eu aqui, que estou acreditando que faço o certo, é efetivamente o certo. Aí você, de uma certa forma, acabou chegando no meu nome. Como é que foi esse processo? E como é que vem sendo esse processo de mentoria para você até agora? Isso também foi Deus, tá, Domelino? Eu Você me acredito. acredita, sabe? Para mim, eu estava num momento que, assim, ó, eu fui até onde eu sabia, mas eu queria saber mais, entendeu? Eu queria poder oferecer mais. Legal. E aí eu fiz digamos, uma consultoria, e quando começou, eu vi que não era aquilo ali que eu estava buscando, entendeu? Eu precisava uma coisa específica para a minha área. E eu sei que essa área de cobrança ela é restrita, não é assim, receita de bolo, cada um faz Não, do jeito de que quer. jeito nenhum. Exatamente. Aí eu faço parte de um grupo do WhatsApp, um grupo que eu acho que todo o Brasil, né, que é ligado na cobrança. E aí, muito humildemente, eu cheguei lá e disse, olha, gente, eu sou fulano de tal, eu estou precisando de um auxílio, alguém que preste consultoria, uma mentoria, porque eu tenho uma pequena empresa de cobrança e eu quero alcançar resultados maiores, né? E, poxa vida, um monte de gente me procurou e gente muito capacitada, né? E aí, depois do horário, assim, já à noite,
recebi a mensagem do Tambellini. E eu, sinceramente, eu nunca imaginei que ele ia me procurar para me oferecer uma consultoria. Pô, logo o Tambellini, né? Eu tenho o maior respeito, conheço o trabalho dele de tempo. Então, quando ele me procurou, cara, automaticamente eu disse que sim, entendeu? Não interessa o que ele me dissesse, seria sim, né? E com bastante êxito, assim, ó, ele, além de me mostrar tudo que tem de novo, né, tudo de coisas diferentes que eu posso fazer, além de tudo, eu consigo, ele, além de um mentor, ele é um psicólogo. Porque quando o cara é empreendedor, assim como eu sou só, né? Tu precisa de alguém, né, que entenda do que tu tá vivendo para pelo menos tu desabafar, sabe? Cara, eu tô com um problema nisso, eu quero melhorar aquilo. Isso é um negócio tão legal você dizer, porque tem dias que eu percebo exatamente que o que você está precisando é desabafar. Então, assim, cara, não adianta eu querer entrar com conteúdo neste momento. Nesse momento eu preciso ouvir ele, eu preciso certificar que, cara, olha, puta, cara, hoje eu fui por esse caminho, mas tá difícil. Regis, esse é o seu caminho mesmo, você tá correto. Cara, por quê? Porque é assim que eu vejo o mercado é isso, tem cases de sucesso, vai por aí mesmo. Cara, então assim, pô, quando você fala que foi Deus, cara, eu me sinto, pô, maravilhosamente bem, porque, cara, eu e o Gui aqui no Credcast, acho que o grande objetivo do Credcast é transmitir conhecimento, é passar conhecimento a todo mundo que precisa. Eu e o Gui temos um propósito aí bastante comum e é por isso que a gente já está há um tempo junto fazendo isso, né? E assim, a gente, e aí eu acho que isso vale um recado para todo mundo que trabalha, para todo mundo que está começando a trabalhar. Hoje eu falei um assunto com o Gui que é exatamente esse ponto que eu vou falar. Às vezes, a gente quer primeiro a recompensa, mas não é assim. Primeiro vem o trabalho, primeiro vem a dedicação, primeiro vem o esforço, a dor. A recompensa é a consequência de tudo isso. Não adianta a gente imaginar que eu vou ganhar antes de trabalhar. Eu só vou ganhar depois. E às vezes eu vou demorar muito tempo para ganhar aquilo que eu quero, porque eu tenho que desempenhar uma certa atividade, vai ter que ter um tempo, vai doer. Então, assim, não existe recompensa sem esforço, né? E a gente corre riscos, né? Que aí é risco e recompensa, que é um negócio muito engajado nessa área de risco, né? Quanto mais eu corro risco, maior é a recompensa. Só que chega uma hora que eu também tenho que dosar o risco que eu estou correndo. Então, assim, é muito importante você falar disso, porque eu acho que o objetivo é esse de compartilhar conhecimento, mas, pô, te agradecer aí pelas palavras, não sei se eu te cortei. Não, é isso mesmo, Tambellini. E assim, né, não só quando eu te falei com você falou, beleza, vou falar com ele, mas e aí, depois desses meses, como é que tem sido? Eu acho que tem sido, a gente falou de algumas coisas que ainda são tarefas ainda, lições de casa, né? Controle, por exemplo, porque eu fui um cara que com 18 anos, lá 17 anos, fui colocado lá para ser o EMAS da área, o cara que ia gerar as informações. E desde lá eu sou louco por informação. Informação é tudo, dados, né, para tomar decisão. Então, qualquer empresa hoje tem que ter dados. Uma das primeiras coisas que eu me preocupei, Regis, como é que é teu controle financeiro? Puta, cara, o Regis já me mostrou, falou, cara, isso aqui eu não tenho problema, ó, recebo tanto, gasto tanto, bonitinho. Coisa que muitas vezes é a dificuldade de uma empresa de cobrança também. O controle financeiro. O bolso, né, Regis? Tem o bolso da direita, que é o pessoal, e o bolso da esquerda, que é o da empresa. Eles não podem se misturar, né? Você tem que ter o teu da empresa lá, no final do mês sobrou o teu valorzinho, esse aqui é o meu salário, eu tiro. Não dá para ficar misturando, pagando o conserto da geladeira, a escola da filha, com o dinheiro da empresa, né? E logo lá, né, quando eu pensei em montar a empresa, eu pensei assim, se eu conseguir trabalhar sozinho e ter o mesmo salário que eu tinha na outra empresa, eu acho que eu já tive um sucesso, né? E nunca na minha cabeça, logo no início, assim, eu pensei que eu ia empregar assim, essa quantidade de pessoas, sabe? E isso é legal, porque eu meço muito meu resultado pela quantidade de pessoas que eu emprego, sabe? Sem isso para mim é sucesso,
sabe? Tipo, Sem não é dúvida. só o financeiro, não é tu poder dar um passeio diferente com a família, é as pessoas que tu emprega, sabe? Isso eu acho que é uma baita diferença na vida de qualquer pessoa, né? Às vezes Muito o legal. pessoal, não pode dizer, fica com aquela sensação, que o patrão ganha, e a gente... Não, eu meço pela quantidade de pessoas que eu consigo ter aqui comigo, sabe? Isso é E é importante. importante dizer, né, que o Regis, com 10 funcionários lá, ele tem lá o salário que ele paga para os funcionários e a bonificação, que todo mês ele pega lá, pô, quanto foi o resultado? Ah, então tá bom, eu tenho um percentual meu, mas eu tenho um percentual que eu vou pagar a remuneração variável para essas meninas. Eu pago um prêmio por assiduidade e produtividade, né, Guilherme? Atividade, Então, em exatamente. cima do lucro líquido da empresa, elas fazem parte do lucro líquido, Muito né? Então, legal, uma muito legal, parte é Regis. repassada para elas e equipe, entendeu? Por isso que eu digo que eu tenho uma equipe muito parelha, porque quem não anda no mesmo passo delas, sabe, que É não está no expelido para mesmo ritmo, fora, né? De alguma forma. automaticamente elas mesmas já assim, não vai dar certo, sabe? Então eu Exatamente. consigo ter a equipe sempre parelha, assim, uma ajudando a outra e o resultado vem daí. Ô, Regis, mas o que tô impressionado com sua história. Eu acho que logo a gente vai ter notícias aí da Somar crescendo cada vez mais. Não tenho eu tenho certeza disso, né? Que isso vai acontecer por causa do seu pensamento e da sua forma como você conduz as Exatamente. coisas. Eu acho que quando a gente se Perfeito. depara com um empreendedor que é um líder, né, de fato, e pensa eu vou falar para o Tambellini, quantas empresas que a gente vê falando que quando dá o lucro líquido tem uma divisão de resultados no mês. Não tem isso. Não existe, Exato. tipo, você vê isso muito lá nas empresas grandes que tem lá o PLR, né, participação nos lucros e assim por diante. Mas na média geral, a gente não vê as empresas fazendo isso. Então, ver você valorizando esse tipo de atitude, eu acho que a gente consegue ver aí algumas coisas que demonstra que você tem todo o potencial de crescimento para acontecer, porque você está colocando, como fala, né? Você tem pessoas ali que é o termo que o pessoal usa muito é skin in the game, né? Que você está criando essa cultura dentro do seu negócio, pessoas que estão colocando Isso aí. a pele ali no jogo, tá fazendo o negócio acontecer, tá falando, pô, se a gente não tiver lucro, a gente não tem resultado variável. Então, tipo assim, essas coisas é sensacional ver esse tipo de comportamento e eu acho que é o parabéns aí, que eu acho que vale a pena a gente deixar para você. E eu Obrigado. sei que Sem dúvida. a sua história serve de inspiração aí para muita gente também que está pensando em empreender, né? Eu acho que o nome desse. A gente não falou nem o Para nome do os outros que estão episódio. pensando em desistir, inclusive, também. Exato, exato. E eu acho que Porque ter tem, essa questão de passo a passo, né? Acho que a sua história foi essa, foi um passo a passo ali até chegar onde você está chegando agora. foi indo. E Assim, eu. o nome Somar não foi por acaso, entendeu? Não foi aquela coisa. Isso é um negócio legal que eu ia te perguntar por que do Eu nome fiquei, Somar. né, quando a ideia de montar a empresa, eu disse, cara, tem que ser alguma coisa que realmente faça sentido, né? E o Somar, quando eu pensei, é justamente, literalmente, entendeu? Para Eu unir somar. força com a tua empresa para tu ter o melhor resultado, né? Muito bom. Para fazer a coisa certa, para fazer o que tu gostaria que fizesse para ti, sabe? Eu trato todo mundo assim. Eu não faço para os outros que eu não gostaria que fizesse para mim. E em termos de negócio, quantas e quantas contratações a gente faz de terceiros que acho que qualquer coisa tá bom, que não, eu não aceito qualquer coisa, tem que ser muito bom. Dentro das minhas possibilidades, eu vou sempre fazer o melhor aqui dentro, né? Sempre, sem sombra de dúvida. Legal. Regis, você deve ter acompanhado na abertura que a gente falou da nossa pesquisa aqui, que a gente está preparando, é uma pesquisa para mapear o panorama das empresas de cobrança. No dia que o vídeo já estiver no ar, provavelmente já vai ter o link lá, mas a gente vai divulgar esse link, vou mandar para todos os meus contatos, queria contar com a tua ajuda. Essa pesquisa é uma pesquisa longa, mas ela vai ser muito importante para a gente poder mapear esse cenário de empresas de cobrança que é tão importante para esse país e que muitas vezes, e a gente falou também disso, né? Muitas passam por momentos bem difíceis em continuar a vida, né?
E então acho que é isso. Eu queria te agradecer. Eu lembrei aqui de um vídeo que eu fiz com umas meninas de cobrança lá atrás, logo no comecinho do meu canal, que eu conversei com a Anne. A Anne era uma dona de uma empresa de cobrança e eu acho que foi tão legal a conversa que eu tive com ela que eu depois fiz um corte falando que para fazer cobrança você também precisa de amor. E eu queria colocar isso também no teu vídeo aqui, porque eu acho que você traduz isso, né? Eu acho que você está fazendo um trabalho aí onde você tem... A gente às vezes é muito duro, né, no mundo corporativo, mas, cara, você está trabalhando com o teu coração, né? Você botou efetivamente o coração, empreendeu, criou a Somar, contratou, ensina as pessoas e, cara, presta um serviço extraordinário que eu gostaria muito de te ajudar, não só, né, a administrar a sua empresa de forma ímpar, mas crescer essa empresa por conta da tua forma de ser, eu virei seu fã, né? Você acredite nisso, porque você é um cara mega íntegro, um cara simples, mas um cara verdadeiro, um cara... Cara, 1 mais 1 é 2 e não tem discussão. Não dá 1,5, não dá 2,1. Cara, é 2, cara. Então, cara, eu acho que o mercado precisa de pessoas assim, verdadeiras, cara. Isso é... Então, eu queria te dar o parabéns aí. Tenho certeza que o Gui também adorou te conhecer. Com certeza, com certeza. Regis, a gente fica super feliz. E todo mundo que participa aqui do Credcast tá colocando um tijolinho aqui na nossa história, então a gente fica super feliz aí de ter você com a gente, tá bom? Que bom, muito obrigado. Obrigado pelo convite, foi uma satisfação falar com vocês. E precisando de mim, estou sempre às ordens. Mais uma vez, o link, contatos aí do Regis vão estar aqui na descrição desse vídeo. Exato. Quem quiser te achar de uma forma mais fácil, o que ele faz para te achar, Regis? Ou pelo nosso site, né? É www.somarcobrança.com.br, pelo meu WhatsApp, que é o 53 981 31 6839, tá? E no LinkedIn também, Somar Cobrança. Tá bom. Legal. Perfeito. De qualquer forma, nós vamos deixar tudo isso. Tem o Instagram também, @Somar Cobrança. Legal. Depois eu vou colocar tudo isso também na descrição do vídeo. Tá bom? Isso aí. Beleza, gente. Vamos Valeu, gente. para finalizar. Vamos e lá. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu, galera. Até a próxima. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e FICO.